Sejam muito bem-vindos, meus caros, e depois de tantos ataques da União Europeia à Hungria, a Viktor Orbán e aos ministros de Viktor Orbán, temos os ministros de Viktor Orbán numa conferência em Budapeste a atacar a União Europeia, a deixar algumas dicas e a prever aquilo que pode ser o futuro caso adotemos aquilo que eles chamaram de neomarxismo e de políticas pró-imigração do ponto de vista europeu. Vamos então ver, meus caros, o que é que foi dito e que líderes europeus é que estiveram nesta conferência em Budapeste e o que é que foi dito verdadeiramente. Vamos então ver, meus caros. Ora, temos líderes europeus são repreendidos por ignorar a herança cristã. Uma conferência em Budapeste destacou os perigos de adotar o neomarxismo e políticas pró-imigração para o futuro da Europa. Temos, sem a orientação das comunidades religiosas, os líderes europeus continuarão a desviar-se, servindo os interesses económicos em vez de servir às comunidades, alertou Miklos Stolets, secretário do Estado húngaro para as relações entre igrejas e minorias nacionais, numa conferência em Budapeste na sexta, 18 de outubro. A conferência intitulada de Responsabilidade Compartilhada, Cooperação entre Estados e Comunidades Religiosas na Europa e organizada pela presidência húngara da União Europeia, foi uma reunião de políticos, líderes religiosos e especialistas de todo o mundo. Miklos Stoltes disse que não pôde deixar de fazer uma comparação entre o comunismo que a Hungria e o resto da Europa Central sofreram por quase meia década e uma ideologia egoísta, sedenta de poder e distorcida que a Europa está a viver hoje. Diz ele também: sabemos como é quando tentam impor-nos uma ditadura, disse o secretário de Estado, acrescentando que não queremos viver numa era dessas nunca mais. Ele disse também que os líderes fundadores da União Europeia enfatizaram a necessidade de apoiar as comunidades religiosas e que o Estado deveria ter um relacionamento forte com elas. Mas os líderes de hoje não dão ouvidos aos conselhos dos líderes religiosos e continuam a trilhar um caminho que apoia a guerra e os fabricantes de armas que espalham a destruição e a miséria nas vidas de centenas de milhares de pessoas. Os líderes de hoje também abraçam ideologias como o neomarxismo e a ideologia de género, que são estranhas ao mundo que Deus criou, meus caros. Obviamente que Viktor Orbán e por parte da Hungria há uma visão bastante mais religiosa do que propriamente o resto dos líderes da União Europeia, mas convenhamos, também é a visão religiosa que nos fundou. A base cristã ocidental é precisamente um dos fatores importantíssimos da nossa identidade e a pedra basilar da nossa identidade. E enquanto estas pessoas continuarem a negar-se a si mesmas, não podem existir. Nenhuma pessoa que se nega a si mesma pode existir. Se vocês se negarem a si mesmos, por cada poro do vosso ser, por cada parte da vossa identidade, pela vossa história, no caso do país, pelos vossos limites geográficos, pelas vossas convicções religiosas e políticas, se vocês se negam a vocês mesmos do ponto de vista daquela que é a pedra basilar da vossa fundação, vocês vão se autodestruir. Ninguém que se nega a si mesmo pode continuar a existir. Portanto, é o que nós estamos a fazer no dia de hoje. Não podemos permitir que isso aconteça e, independentemente daquelas que são as vossas convicções religiosas, o cristianismo é a base da nossa fundação e nós não temos que acreditar do ponto de vista metafísico e religioso naquele que é a entidade divina de Deus e tudo mais. Temos é que perceber que o cristianismo definiu os valores que fundaram a nossa civilização e, portanto, nós guiarmos-nos por estes valores não é nada mais do que sermos coerentes com a nossa própria identidade. O secretário de Estado ridicularizou os líderes da União Europeia por punirem a Hungria e reterem os fundos da União Europeia por apontar esses problemas e por tentarem abordá-los à sua própria maneira, como um Estado-membro soberano que tem o direito de o fazer. Miklos Stoltes alertou os líderes europeus que têm de abandonar os seus desejos egoístas de servir o grupo de interesses económicos e devem começar a servir aos interesses das comunidades, nações e países da Europa com uma abordagem cristã. Bom, vocês conseguem perceber por este tipo de discurso que a direita da Hungria não é propriamente liberal. E, portanto, aliás, Viktor Orbán é daqueles que se arroga de ser um dos principais fundadores, digamos assim, da direita iliberal na Europa. Portanto, uma direita que não é favorável a esta questão e que os interesses económicos existem, obviamente, e que influenciam a vida cotidiana. Obviamente que os interesses económicos têm a sua parte negativa, o dinheiro não deve comandar aquela que é a vontade de um Estado, apesar de, obviamente, o dinheiro ser a parte fundamental daquela que é a soberania de um Estado, do ponto de vista do exército, do ponto de vista da defesa das fronteiras, do ponto de vista até do investimento na cultura para a manutenção da identidade. Sem dúvida nenhuma, o dinheiro é importantíssimo, mas se o dinheiro começa a determinar única e exclusivamente aquelas que são as vossas decisões e as vossas decisões se baseiam apenas em quem vos dá mais dinheiro, bom, vocês também não vão ter identidade nenhuma. Portanto, esta direita de Viktor Orbán e dos ministros de Viktor Orbán fazem aqui o equilíbrio entre aquilo que são as necessidades económicas e a necessidade da iniciativa privada e o favorecimento e o incentivo da iniciativa privada
e vemos por outro lado a rejeição da ideologia comunista totalitária que nada tem de positivo para o país, e aqui aliás a Hungria consegue ser uma testemunha muito clara daquela que foi a ditadura da União Soviética, e que foi uma ditadura que esteve na Europa e que esteve numa fase bastante importante, digamos assim, daquele que é o mundo europeu. O secretário de Estado húngaro para a ajuda aos cristãos perseguidos lembrou ao público que a Hungria foi o primeiro país europeu a dedicar um escritório inteiro para ajudar cristãos necessitados. Os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida do mundo, com cerca de 360 milhões de pessoas afetadas. No entanto, a comunidade internacional, assim como os líderes europeus, tendem a ignorar esse facto e às vezes até negam que seja um grande problema. É por isso que a Hungria assumiu a liderança e ajudou 2 milhões de pessoas em 60 países desde 2016, quando o seu programa foi criado. E depois temos, aqui mais abaixo, temos mais declarações de vários ministros, e temos esta aqui que eu também achei interessante. Quanto mais o Estado investe em comunidades religiosas, mais a sociedade como um todo se beneficiará disso. Meus caros, esta é uma declaração importante e que eu acho que é algo tabu na União Europeia. As comunidades religiosas, eu acho que devem ser incentivadas primeiramente porque esta foi a religião que fundou a civilização ocidental. E depois porque, à semelhança de Portugal, há vários países onde a vasta maioria na Europa, também há muitos onde há uma grande percentagem de ateus e tudo mais, mas onde a vasta maioria das pessoas integrantes desse país são verdadeiramente cristãs. E portanto, por que não viabilizar e financiar aqueles que são os interesses daquela que é a maioria do país? Não é isso que se faz ou que se deve fazer teoricamente em democracia. Em democracia, por definição, em teoria pelo menos, devem-se representar os interesses daquela que é a maioria dos votantes. E portanto, se a maioria dos votantes é cristã, e essa aliás é a identidade do país e da civilização onde o país se encontra, não vejo por que não haver um investimento. No entanto, todas as pessoas, principalmente nesta esquerda progressista, optam por achar que é muito mais normal, digamos assim, um Estado financiar projetos LGBT, financiar ONGs que nada têm a ver com o interesse nacional, que têm única e exclusivamente a ver com pagar salários a pessoas que nada querem fazer e que são parte de uma minoria que não é vitimizada, que não é perseguida, digamos assim, na Europa. Quer dizer, estas pessoas optam por se colocar no estatuto de vítima quase como se estivessem num país árabe onde a homossexualidade é criminalizada. Não é o caso. Meus caros, ninguém vos impede de existir dependente da vossa preferência sexual ou daquilo com que se identificam, quer dizer. Eu acho que isso já entra no foro psicológico e tudo mais. Mas se vocês acham que se identificam com alguma coisa, não queiram é impor isso a ninguém. Agora, o Estado andar a financiar aquelas que são as vontades de uma minoria completamente irrisória. E depois, quando se fala do cristianismo e de haver algum investimento do ponto de vista das comunidades religiosas, já é problema, porque o Estado não deve advocar nenhuma religião, e a religião woke pode ser advogada. Linguagens neutras, linguagens inclusivas, transições de género para menores, isso deve ser advogado. Isso é uma religião, meus caros. E portanto, se é para advogar alguma religião, bom que seja a religião da maioria do país, que em Portugal, por exemplo, é o cristianismo. Digo eu, é o que me parece, vale o que vale. Mas, bom, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo. Termino o vídeo por aqui, já não há muito mais a dizer sobre este assunto. Como é costume, tem o link na descrição para consultarem a notícia, para tirarem as vossas ilações, e se tiverem lido alguma coisa que eu não li e que acham que é importante, até digam nos comentários que eu cá estarei para ver e se possível responder a todos. Obrigado por estarem desse lado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.